Bom dia, tudo bem, gente? Chegaram algumas dúvidas e eu decidi gravar aqui rapidinho duas questões. Vou tentar ser breve para que você e de uma forma que você entenda, certo? A questão 3, não é? A questão 3 e a questão 6, certo? Então, a questão 3 ela fala justamente, né, dessa figura aí, né, que fala que é um dodecaedro, certo? E ele quer saber quais são o número de arestas que não são visíveis, né? Então, como a gente estudou o dodecaedro, né? O dodecaedro ele é um dos poliedros lá de Platão, ele é formado por pentágonos, certo? Então, vamos ver quantas são as faces não visíveis, quantas são as arestas não visíveis, certo? Então, vem aqui. Então, se é um dodecaedro, tem 12 faces e cada face são pentagonais. Então, como eu gravei o vídeo anterior e você já deve ter assistido, certo? Então, eu tenho aqui 12, que é o total de faces, vezes a quantidade de arestas, certo? Então, vai ficar 12 vezes 5, 60. Lembrando, a mesma ideia, se a figura é um sólido geométrico, né? E as faces, veja que as faces dela, ó, esse pentágono está junto com esse pentágono, então essa aresta aqui é contada duas vezes. Então a gente vai ter que, todas elas estão acontecendo a mesma coisa, então a gente vai ter que dividir por 2. Então, dividido por 2, a quantidade de arestas é igual a 30. Beleza? Se a quantidade de arestas é igual a 30, eu quero saber quais são as arestas que não são visíveis. Então a gente vai contar aqui as arestas que estão sendo visíveis. Cuidado para você não contar duas vezes. Então a quantidade de arestas que está sendo visíveis aqui é 20. Então eu tiro do total. Então vai ficar 30 menos 20 é igual a 10. Alternativa A, certo? E a outra questão que surgiu uma dúvida aí foi a questão 6, né? Então, questão 6 ali eu tenho de novo também ali 12 dados, né? São dodecaedros também, né? Então, ele quer saber qual é a soma total de vértices mais faces mais arestas. Cuidado, tá, gente? Esse dado aqui, então a gente vai calcular, esquece a questão anterior, a gente vai calcular como se a gente não tivesse tido a mesma ideia lá, certo? Então veja só, ele quer essa soma, para isso eu vou ter que saber a quantidade de vértices, de faces e de arestas, certo? Então vamos calcular em apenas um dado, certo? Digamos, vou escolher esse dado aqui de cima, sei lá, qualquer um, vamos calcular ele aí. Então vai ser a mesma ideia, né, que eu fiz ali em cima, 5 vezes 12 igual a 60, o número de arestas, como eles estão colados, dividir por 2 e deu igual a 30. Beleza? Então, segue a mesma ideia para... Vamos agora achar o número de vértices. Então, o número de vértices, utilizando a relação de Euler, vértice mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, as faces, como é um dodecaedro, são 12, não é? Mais 30, que é o número de arestas, mais 2. Então, qual é o número que somado com 12 dá igual a 32? É igual a 20. Beleza, eu descobri para apenas um dado, certo? Agora vamos juntar os dois dados, mas cuidado, esse daqui é o maior problema. Veja só, quando esses dois dados eles estão juntos, certo? Essa face aqui está sendo contada duas vezes, porque não, a gente está contando a face desse primeiro dado, a face de baixo desse primeiro dado, e está contando a face de cima desse dado de baixo. Então a gente tem que retirar essas duas faces, não é? Além de retirar as duas faces, o que a gente está contando duas vezes? A gente está contando a quantidade de vértices, ó, porque a gente contou a quantidade total de vértices daqui e a quantidade total de vértices daqui, mas eu tenho que retirar esses 5 vértices e também eu tenho que retirar essas 5 arestas, certo? Então, sendo assim, o que eu vou retirar? Eu vou retirar duas faces, certo?
duas faces, vou retirar 5 vértices, porque eu estou contando ali de novo, e vou ter que retirar 5 arestas, ou seja, veja só, a quantidade de faces é 2 vezes a quantidade de um dado, ou seja, 2 vezes vai ser igual a 24. A quantidade de arestas é igual a 2 vezes a quantidade de arestas de um dado, que é igual a 60, e a de vértices também. Só que agora eu vou ter que, isso aqui é se eles fossem separados, mas eles estão juntos. Se eles estão juntos, a quantidade aqui de faces, ao invés de ser 24, eu vou retirar 2, vai ficar 22. Aí, ao invés de ser 60, eu vou retirar 5, vai ficar 55. E ao invés de ser 40, eu vou retirar 5 e vai ficar 35. Totalizando ali 112. Beleza? Alternativa D. Espero que você tenha compreendido. Forte abraço.